Saudações e paz. Hoje nós vamos ver onde o Senhor Jesus vai falar conosco lá no livro de 1 Timóteo 4, 15 e 16. Nós vamos ver, porque quando o Senhor diz: eu pus no primeiro ano de Dário o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo, e agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte, que por suas riquezas suscitará a todos contra o reino da Grécia. Então depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado, e passará a outros que não eles. E será forte, o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, reinará. Poderosamente seu domínio será grande, mas o fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino o rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente, inundará e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. Então a multidão será tirada, e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa, com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição, e dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele fará. E lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá, caladamente, e tomará o reino com engano,
e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles as presas e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, e suscitará a sua força e a sua coragem contra a lei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele, E os que comeram seus alimentos e destruíram o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, E uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração, será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará, e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora, E aos violadores da aliança, eles, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não é verdade? O que Deus determina, com certeza será feito. E não terá, o que a palavra do Senhor diz, e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor, da mulher, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com muitas agradáveis, com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que reconheceram, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e a os inundará, e passará, e entrará na terra gloriosa. E muitos países cairão, mas da sua mão escaparão, estes Edom e Moabe, e o chefe dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, a terra do Egito não escapará, e apoderará-se dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão,
e sairá com grande furor para destruir, a extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande